Olá, meus queridos, sejam bem-vindos. Na reflexão que está vindo aqui, escuta. Será que 6 meses ficando só com a pessoa pode chegar num momento que então o relacionamento estaciona e eu preciso tomar uma posição, preciso me posicionar para saber o que a gente é? Vamos acompanhar esse raciocínio? Roda a vinheta. E vamos então à pergunta dela que diz assim: Olá, você acha que depois de um tempo ficando sem definir o que somos, pode entrar em um platô e não sair disso? Platô é como se eu estivesse subindo e aí cheguei num platô, numa planície, num lugar, e aí eu fico ali. Estou com ele há 6 meses e ele nunca tocou no assunto. Porém, nos vemos com frequência. Minha querida, a sua pergunta é boa. Por que isso pode acontecer? Pode. Então, depois de um tempo ficando sem definir o que somos, pode entrar em um platô e não sair disso? Então, chegou aqui, parou e aí vai ficando nisso? Pode, pode. Por isso que eu falo que tudo tem um contexto. Eu sou adepto a, nossa, depois de tantos meses, você... Não sou adepto dessas coisas, até porque quando a gente fala de comportamento humano, então quanto tempo eu levo para superar um término? Tem isso? As pessoas costumam dizer, não, André, mas em média. Não tem isso. Não tem como falar em média. Cada pessoa tem um processo que é muito próprio, que é muito único. E tudo tem que ser levado em conta, né? Os fatores daquele relacionamento, as expectativas, como era o relacionamento, tudo isso influencia no estrondo que vai ser o término. Então, tem prazos, como eu estava dizendo. Não tem prazos. Porém, 6 meses eu considero um prazo para já começar a definir. Então, apesar do comportamento humano não ser regido por prazos, mas já que então a gente precisa se orientar por algum numa situação dessa daqui, por exemplo, eu considero, André, não estou falando a partir de dados científicos, de estudos, não. Estou falando a partir... André, uma coisa muito pessoal, subjetiva, minha, eu considero que 6 meses já é um período para a gente começar a definir o que a gente é. Se não, pode cair nisso aqui que você falou sim, minha querida. Aí a gente vai ficando, e aí entrou nisso aqui, amanhã ou depois ele conhece uma outra pessoa, eu vou achar ruim e ele fala, a gente não tinha nada, a gente nunca falou que tinha nada. Então, eu toco escutar uma dessa ainda. 6 meses... mas como que eu pergunto uma coisa dessa? Virar e falar para a pessoa, escuta, mas eu estava pensando esses dias, se alguém chega e pergunta para mim, o Ricardo, ele é o que seu? Vocês são namorados? Eu não sei o que eu falo. Então, você tá vendo que esse é um jeito, eu já falei isso em outros vídeos, né? Mas esse é um jeito super natural, vamos assim dizer. Você não tá cobrando. O que nós somos? Você está entrando, você está perguntando, na verdade, porque supostamente você também está na dúvida. Então, é uma pergunta sem ser uma pergunta. Porque, na verdade, você está perguntando porque você também não sabe. Então, não é como se assim, olha, eu quero que a gente namore. E para você, o que nós somos? É diferente. Você está se colocando na dúvida também. Escuta, eu fiquei pensando que se a fulana chega e pergunta pra mim, como perguntou, ela perguntou o que a gente era. Eu não soube responder. E eu fiquei até constrangida. Então, fulano, o que nós somos? Você já parou pra pensar nisso? Entendeu? Então você se coloca na dúvida também, e aí você vai ouvir o que a pessoa tem a dizer. Você perguntou, sem perguntar. Então, fulano, o que nós somos? Aí vamos ver o que ele fala. Com 6 meses, já é pra pessoa se posicionar, minha querida. Caso ele se posicione, não, a gente só tá ficando, não tem essa de namorado. A gente só tá curtindo e tá legal. Pra que rotular? Aí eu preciso me posicionar. Então, se você quer posicionamento, se você quer... Não, eu não admito isso, gente. Com 6 meses a pessoa falar, não, pra que rotular? Então, se você falar, tá, então... não, mas olha, eu fiz a pergunta a você, mas... Eu também fiz a pergunta a mim. E quando eu fiz a pergunta a mim, eu cheguei à conclusão que 6 meses é um tempo suficiente para a gente saber se a gente vai engatar um namoro ou não.
Mas já que você está dizendo que não, então é melhor a gente parar por aqui. Ai, André, mas eu vou falar pra gente parar por aqui. Opa, o cara já deixou claro que é para que rotular? Se você já chegou à conclusão que você quer uma definição e o cara tá dando isso, então você tá vendo? Ah, mas então foi uma armadilha que eu preparei para ele? De certa forma foi. De certa forma foi. Você bancou a desencanada. Ai, porque a fulana perguntou, eu não sabia o que responder. Fulano, o que nós somos, afinal de contas? Então você prepara toda uma estrutura para receber a resposta dele. Dependendo da resposta, você tem que se posicionar. Então, pode ter sido uma armadilha? Pode. Pode. Talvez eu ensinei você a montar uma arapuca, mas é uma arapuca para de fato você descobrir o que é que a gente tem, certo? Porque senão eu fico nesse platô aqui e eu já atendi gente que ficou nesse platô aí, que fica nessa coisa, 3 anos. Eu já atendi pessoas de 7 anos nesse platô. A gente ficava. Como que alguém fica durante 7 anos? E depois foi deixada? Foi. Por quê? Porque depois conheceu alguém. Já que a gente fica, ele pode conhecer outras pessoas. Aí conheceu uma outra pessoa, se encantou e cortou todos os contatinhos. Eu talvez fosse um contatinho mais longevo. Talvez. Um contatinho de 7 anos. Porque talvez tenha sido a única que aguentou ficar 7 anos sendo contatinho. 7 anos sendo ficante. Então... Mas aí ele pegou e terminou. A gente não tinha nada. Agora eu conheci alguém. Então vale a pena se posicionar? Sim. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Lembrando a você que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações dos atendimentos que eu faço. Tem as informações dos meus livros Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.